Confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Turilândia, prefeito e mais 9 são denunciados como integrantes de organização criminosa. Causa de incêndio em oficina de veículos no Anil será investigada. Normalidade. Após instabilidade na tarde desta segunda-feira, Pix retoma operações. UFMA, minicurso aborda metodologias de avaliação, ciência cidadã e análise social aplicada ao impacto social. No esporte, Lagoa da Jansen receberá circuito de corrida trail. FMF divulga a tabela da 4ª rodada do Campeonato Maranhense. E Miranda do Norte realizará Taça Cidade Futsal 2026. No comentário de Paulo Pellegrini, o calendário sem folgas. Especialistas apontam risco de mais lesões no futebol mundial. E no Rádio Opinião, uma entrevista sobre a entrega do prêmio FAPEMA com o presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, Nordman Wall. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Bom dia a todos. Bom dia, Janaíne Serra. Bom dia. Terça-feira, dia 20 de janeiro de 2026. Hoje é o dia de Martin Luther King Jr. nos Estados Unidos. Dia dos Heróis Nacionais de Guiné-Bissau e também Cabo Verde. Aqui no Brasil, dia do farmacêutico, Dia Nacional do Queijo, também Dia Nacional da Parteira Tradicional, Dia Nacional do Fusca, aniversário das cidades maranhenses de Altamira, 64 anos, Igarapé Grande, também 64 anos, Paulo Ramos, 55 anos e Poção de Pedras, 64 anos. Parabéns! A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais na 106. 7 horas, 14 minutos. Agora vamos aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Começando aqui com a manchete do jornal O Imparcial, neste dia 20, terça-feira. E olha, falando aqui na manchete, né, pelo menos no destaque, falando sobre o pré-carnaval de São Luís, né? Tá aqui a foto rasgada, tomando grande parte da capa. Em O Imparcial, uma multidão, né? Mar de gente, Bel Marques e Léo Foguete arrastam 500 mil pessoas no pré-carnaval da litorânea. É isso aí. No Esporte Sampaio, ou Moto, quem será o último invicto do estadual? Motoclube Sampaio Corrêa surpreenderam os adversários. São os únicos invictos e motivam as torcidas para o jogo nesta quarta-feira no Castelão, às 7 da noite. Eita rivalidade! Dalton Costa expõe 50 novas máscaras na Galeria Trapiche, né? Figura central e onipresente no Carnaval do Maranhão, Fofão ganha novas camadas de cor e textura na exposição. Fofão Maranhense, máscaras artesanais do Carnaval, do artista visual Dalton Costa. Ainda como destaque, vamos ver se ainda tem destaque, tem. Médicos antecipam cirurgia de Roseana, quimioterapia foi suspensa. Por causa de um quadro de pneumonia, a equipe médica decidiu suspender a última sessão de quimioterapia, que estava prevista para o próximo dia 27, e antecipar a transição para a etapa cirúrgica do tratamento, né, de Roseana Sarney. Fica aqui claro, né, a torcida sempre saúde de Roseana Sarney. 7 horas, 15 minutos agora. Esses são os destaques de O Imparcial. Daqui a pouquinho tem as manchetes dos portais. Janaína. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. Trazendo as primeiras informações do trânsito, Janaína Serra, a gente está aqui com o mapa do Waze.com, você pode conferir com a gente no site
.universidadefm.ufma.br. Lá você pode baixar também o nosso aplicativo oficial ou então ir diretamente no YouTube, Universidade FM 106, tá? Aqui a gente já observa que a Avenida dos Franceses, assim como ontem, né? Trânsito bastante demandado lá. Grande parte aqui da Avenida dos Franceses, passando do Detran, né? Indo ali até o cruzamento ali próximo à Secretaria de Segurança, né? No cruzamento com a Avenida João Pessoa. E aqui na Avenida São Marçal, o trânsito segue demandado, mas está fluindo neste momento. A Avenida dos Portugueses, como sempre, muito demandada, principalmente aqui a partir da Universidade Federal do Maranhão, adentrando a área Itaquibacanga, tá? Normal, portanto, essa informação aqui. Saindo de São Luís pela BR-135, né? A gente observa que o trânsito também está bastante demandado, a maioria dos dias, né? Diariamente aqui também na saída de São Luís, BR-135, ali próximo, já depois da entrada do aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado. Borges já chegou e temos mais informações com Borges, não é isso, Borges? Bom dia. Bom dia, Adalberto, Janaíne Serra, você que segue com a gente nesta terça-feira. De forma geral, Adalberto, nos principais corredores, o fluxo é mais intenso neste momento, sobretudo por conta da retomada das aulas. As aulas, o calendário escolar voltou no dia de ontem e, portanto, então, situação que deixa ainda o trânsito mais carregado, mais intenso no sentido centro, agora pela manhã nos principais corredores da capital. Tem ainda, somado a isso, o reflexo da situação do dia de ontem, as chuvas acabam deixando reflexos nos principais corredores, acabam formando buracos, então a situação de árvores que acabam caindo, exemplo do registro de uma árvore que por conta das chuvas acabou caindo no dia de ontem, aqui na Avenida dos Portugueses, a árvore está caída no sentido bairro, ali na altura do bairro próximo da entrada do Anjo da Guarda, a situação aí comprometendo a fluidez na via. No geral, essas informações, a principais corredores, fluxo mais intenso sentido centro, no sentido inverso mais tranquilo, mas por hora então são essas informações, Adalberto. Muito obrigado, Borges. 7h18. Agora, se você quiser participar, né, na audiência, 992-17-2647 é o nosso WhatsApp aqui para participação, tá? Pode ser pelo trânsito também, outro tipo de mensagem, tá? Quem manda mensagem aqui também no YouTube, que vamos trazer aqui agora. Cadê a mensagem daqui? Mari Silva Mourão, muito obrigado, bom dia, sempre com a gente, viu? Saúde e paz, Mari, para todos os ouvintes da Rádio Universidade. 7h19. Agora, Janaíne, vamos ao noticiário com Borges. Notícias da cidade. É isso, Borges, voltando, né, a acompanhar, a trazer informações sobre o caso de corrupção lá em Turilândia. O Ministério Público se pronunciou e denunciou os integrantes dessa organização criminosa, né? O prefeito e mais 9. Roberto, o prefeito de Turilândia, o Paulo Curió, do União Brasil, ele foi denunciado por integrar organização criminosa, denúncia feita pelo Ministério Público no dia de ontem, nesta segunda-feira. O prefeito, ele seria o líder da organização. Ele fazia uso de cargo público para promover, organizar e também dirigir o esquema. Além do prefeito, outras 9 pessoas também foram denunciadas. Todas estão sendo investigadas no âmbito da Operação Tântalo 2, ação que investiga desvios de 56 milhões de reais em Turilândia, esquema da Câmara com a Prefeitura. O montante ele é referente a recursos públicos na cidade de Turilândia. As denúncias, elas que pesam aí contra o prefeito, o Paulo Curió, são as seguintes: organização criminosa, desvio de renda e valores públicos e fraude a licitações, também corrupção passiva e ainda lavagem de dinheiro. A denúncia ela foi assinada e ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça, o Danilo José de Castro Ferreira, depois de encaminhada ao gabinete da desembargadora Maria da Graça Pérez Soares Amorim. A magistrada, então, ela que é a relatora do caso na Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão, ela é responsável pela análise do recebimento da ação penal. Passada essa parte, então, agora
Os denunciados vão ser notificados, isso para que apresentem suas defesas, e o Ministério Público ele segue elaborando outras denúncias em desfavor de outros núcleos dessa organização criminosa. Adalberto. É isso aí, Borges. Sempre acompanhando esse caso, viu? Pode trazer as informações, sempre as atualizações sobre esse caso importantíssimo de corrupção, né? E que projetou, mais uma vez, o Maranhão no cenário nacional por conta de um certo ineditismo, né? De pessoas ali que foram substituir as pessoas que estão sendo acusadas e, na verdade, também estão envolvidas com essas falcatruas, né? E que acabaram assumindo, né? A exemplo, né, do presidente da Câmara Municipal, que teve que assumir a prefeitura e ele estava em prisão domiciliar, né? Olha só, simplesmente pitoresco esse caso, né? E, enfim, esse caso que continua, né? Continua a trazer atualizações, né? Deve trazer, Borges, e acompanhar esse caso, né? Essas pessoas aí pagando, né? Claro, por esses desvios. 7h22 agora, mas a gente muda de assunto agora, viu, Borges? Falar sobre incêndio, né? Aqui em São Luís, investigada a causa de incêndio em oficina de veículos no bairro Anil. Como foi isso, Borges? Roberto, o registro acontecido na manhã do dia de ontem, na manhã desta segunda-feira, quando uma oficina de veículos foi consumida pelo fogo. Registro acontecido no bairro Anil Cutim, Anil. O fogo então se alastrou de forma rápida, isso porque no estabelecimento havia muito material inflamável e essa quantidade de material inflamável acabou contribuindo para que esse fogo ele se alastrasse de forma muito rápida. Essas são informações que foram repassadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, e quem passava pelo local, Adalberto, percebeu a fumaça densa que se formou na região e ainda também as proporções que as chamas tomaram ficaram de forma situação que chamou bastante a atenção de quem passava pela região. Pessoas acabaram fazendo vídeo, registrando aquele momento. Vídeos também, então, circularam pelas redes sociais, mostrando o acontecido, o registro desse incêndio no bairro Anicuti. Depois de acionado, então, Adalberto, o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão conseguiu controlar o incêndio, evitou que o fogo consumisse as residências que ficam no entorno daquela oficina. Não houve registro de feridos. Agora, as causas desse incêndio, elas vão ser investigadas, vão ser apuradas. Adalberto. Isso aí, Borges, obrigado. 7h24 agora, acompanhando o caso também, né, do Pix. Ontem, olha, várias operadoras aí tiveram as operações do Pix impedidas, né, Borges, mas foi retomado já, tá, em estabilidade já agora, né, depois desse período aí que, olha, o prejuízo é grande, viu? Isso, registro, Adalberto, na tarde do dia de ontem, começou por volta das 2h40, mas já no finalzinho da tarde, início da noite, a situação foi contornada e o Pix, as operações voltando à normalidade. Mas o que acabou impactando de imediato consumidores e empresas, o problema afetou transferência de pagamentos em tempo real. Isso porque o sistema de pagamentos instantâneos Pix apresentou instabilidade. Registro acontecido no dia de ontem, na tarde desta segunda-feira, e de acordo com o Dow Detector, o site que monitora interrupções em serviços digitais, mais de 6.000 reclamações foram registradas, isso por volta das 2h40 da tarde desta segunda-feira, da tarde de ontem. A situação ela provocou falhas em diversos bancos e gerou milhares de reclamações de usuários, isso em todo o país. E dentre esses bancos que foram afetados, essas instituições bancárias, financeiras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, Unibanco e ainda o Bradesco, também o Santander, Nubank, Inter e o C6 Bank. A instabilidade, Adalberto, ela foi causada por um problema interno no Diretório de Identificadores de Contas Transacionais. Ele é a base central de dados que armazena as informações das chaves Pix, e informação aí repassada pelo Banco Central
no fim da tarde, como temos, dessa segunda-feira, o serviço ele começou a ser normalizado e já no início da noite o sistema já operava normalmente, isso após a intervenção técnica do Banco Central. Adalberto. É isso aí, olha só. Muita gente prejudicada, né? 7h26 agora. Mudando de assunto mais uma vez, Borges, agora para falar sobre a Universidade Federal do Maranhão, né? Mini curso aborda metodologias de avaliação, ciência cidadã e análise social aplicadas ao impacto social. Isso, o minicurso promovido pela UFMA, pela Universidade Federal do Maranhão, teve início no dia de ontem, nesta segunda-feira, 19 de janeiro, segue no dia de hoje. O minicurso ele é voltado à discussão de metodologias de avaliação, ciência cidadã e ainda análise social aplicadas aos estudos de impacto social. Como dissemos, ele segue no dia de hoje, segue nesta terça-feira, 20 de janeiro, atividade ocorrendo na cidade universitária. Estão participando pesquisadores nacionais e também internacionais, iniciativa que segue promovendo troca de experiências e também o fortalecimento da produção científica. Outras informações sobre a UFMA, a Universidade Federal do Maranhão, podem ser acessadas por meio do site da instituição, que é o portalpadrão.ufma.br. Adalberto. Obrigado, Borges, pelas informações. 7h27 agora. Mandando um alô aqui para quem acompanha a gente pelo YouTube, tá? Quem está aqui mandando mensagem é Baby Edu, né? Mari Silva Mourão, já tinha falado, né? Baby Edu, e também Ronaldo Teixeira, Sofia, Maria Helena e Adriana, todos lá no Turu, muito obrigado pela sintonia sempre aqui na Rádio Universidade, nesse horário aqui do Jornal Rádio Universidade, sessão das 8 também daqui a pouquinho, e antes o FMPB, Janaíne Serra. Olha, tem uma galera aqui esperando a volta de Mayra Nogueira, né? Sabe que Mayra Nogueira aqui é um fenômeno. E o pessoal, claro, tem muito carinho por ela, viu? Janaíne Serra, né? Muita satisfação, né, de estar ocupando esse espaço aqui, Janaíne, na expectativa de Mayra Nogueira, né, que está lá pelo Caribe, né, está curtindo férias, está se divertindo bastante, tem que curtir mesmo, né, e aproveitar férias merecidas. Enquanto isso, todo esse horário está com Janaíne Serra, que é um talento aqui, voz maravilhosa também, um jovem talento que vai despontar com certeza aqui na Rádio Universidade, já desponta, né, e está cada vez mais aqui na rádio ocupando espaço, tá? Janaíne Serra também está com a gente aqui no Jornal Rádio Universidade, na operação de áudio. E a gente continua no próximo bloco, viu, Janaíne? Tem mais informações, claro, né? A gente vai falar sobre esporte. Lagoa da Jansen receberá o circuito de corrida Trail. A FMF divulgou a tabela da 4ª rodada do Campeonato Maranhense e Miranda do Norte realizará a Taça Cidade Futsal. Paulo Pellegrini, no comentário de hoje, terça-feira, o calendário sem folgas. Especialistas apontam risco de mais lesões, né? Isso no futebol mundial. No Rádio Opinião de hoje, a entrega do Prêmio FAPEMA, esse que é considerado o Oscar da ciência aqui em nosso estado. A gente vai conversa muito bacana aqui com o presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, Nordman Wall. Tem também as manchetes nacionais, a previsão do tempo. Não saia daí, a gente volta já já. Janaíne Serra. Atenção, Coab! A Faculdade Laboro chegou para mudar o seu caminho profissional. No novo campus, você pode escolher a carreira dos seus sonhos. Direito, estética e cosmética, administração, recursos humanos e gestão hospitalar. Cursos modernos, professores experientes e a qualidade Laboro que abre portas no mercado. As matrículas para 2026 já estão abertas. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 989-3300-1491. Faculdade Laboro. Seu futuro é agora. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade.
Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. De volta, Janaíne Serra, aqui com o Jornal Rádio Universidade. Vamos trazer a atualização dos principais portais da capital maranhense na manhã desta terça-feira, dia 20 de janeiro de 2026. Você confere com a gente no site, aplicativo oficial e também no YouTube da Universidade FM. A gente começa com o Jornal Pequeno. O governo do Maranhão leva a internet a todas as escolas estaduais com antenas Starlink. Os dispositivos vão conectar cerca de 500 unidades ainda sem acesso e reforçar a digitalização do ensino público. Em G1 Maranhão, 4 cursos de medicina do Maranhão recebem nota ruim no ENAMED. De 8 cursos de medicina avaliados no Maranhão pelo ENAMED 2026, 4 obtiveram nota 2 e estão sujeitos à punição do MEC. Para finalizar, em O Imparcial, Economia, Haddad propõe que Banco Central fiscalize fundos de investimentos. Atualmente, a atribuição é da Comissão de Valores Mobiliários, o CVM. É isso aí. 7 horas e 34 minutos. Vamos agora, Janaíne Serra, a previsão do tempo. Previsão do tempo Itábua de Maré. É isso aí, né? O céu amanhecendo nublado nesta terça-feira aqui em São Luís do Maranhão e parte também do Maranhão, mas com possibilidade de chuvas, né? Pela manhã e à tarde e possibilidade também de queda de raios. A umidade está a 95%, temperatura de 26 graus, média mínima 25, máxima 29 graus. As informações aqui são do site Clima Tempo, tá? E agora a gente vai à Tábua de Maré, previsão para esta terça-feira, dia 20, a primeira pré-amar acontece agora, daqui a pouquinho, tá? 7 horas e 57 minutos, a primeira pré-amar com 5,5 metros. A segunda será às 8h06 da noite, com 5,7 metros. A primeira baixa-mar ela aconteceu a 1h53 da madrugada, com 0,6 metro. A segunda será às 2h02 da tarde, com 0,8 metro. Notícias do Brasil. Agora, no ambiente nacional, a gente começa com os destaques de O Globo. Exame nacional: 3 em cada 10 cursos de medicina são reprovados. Em 107 das 351 faculdades que passaram por avaliação, menos de 60% dos alunos foram considerados aptos. MEC aplicará punição. E no obituário, o estilista que pôs a Itália no mapa da autocostura, né? Morreu aos 93 anos em Roma, Valentino Garavani,
que vestiu ícones como Jacqueline Kennedy, Elizabeth Taylor e Sophia Loren, e se tornou o último imperador da moda ao explorar o vermelho, né? Cor que ficou associada ao nome dele, né? Valentino. É isso aí. Para agora trazer as informações do estado de São Paulo, a gente observa aqui na manchete: caso Banco Master, empresas ligadas a Vorcaro e sócios passam de 2,5 mil CNPJs. Olha só. Para especialistas, rede pode ajudar a camuflar percurso do dinheiro. Não pode. Levantamento aponta que rede de empresas ligadas a Daniel Vorcaro e a outros executivos do Banco Master tem mais de 2.500 CNPJs. Eles estão em diversos setores, mas o principal é o segmento imobiliário, com 1.246 negócios. Simplesmente complicado, né? Para finalizar, em Folha de São Paulo, transporte e alimentação fora, né, alimentação na rua, pressionam a inflação do verão. Corrida por aplicativo, táxi e lanche subiram acima do IPCA geral em 2025. Por outro lado, ar-condicionado e ventilador acumulam queda. 7h37 agora. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. Vamos agora ao esporte, trazendo informações, claro. A gente começa hoje falando sobre a Federação Maranhense de Futebol, que divulgou ontem, segunda-feira, dia 19, a tabela da quarta temporada do Campeonato Maranhense 2026. E tanto que nessa quarta-feira, dia 21, o Motoclube encara o Sampaio, às 7h30 no Castelão. No mesmo dia, horário, o MAC enfrenta o ITZ Esporte no Nilzinho Santos. Também na quarta-feira, às 4h, o Tuntum enfrenta o Imperatriz no Rafael Seabra, lá em Tuntum, a 365 quilômetros da capital maranhense. Já na quinta-feira, dia 22, IAP e Luminense duelam às 7h30 no Nilzinho Santos. Vale ressaltar, na tabela, né, o Luminense segue em primeiro lugar com 6 pontos e o ITZ Esporte em último com 1 ponto apenas. Continuando, o Janaíne com a Taça Cidade Futsal 2026, que começa oficialmente nesta quarta-feira, dia 21, em Miranda do Norte, a 124 quilômetros de São Luís. Esse evento esportivo é parte da programação oficial de aniversário da cidade e tem como objetivo incentivar, valorizar e fortalecer a prática esportiva. Na última semana, os representantes dos 16 times da competição se reuniram para a realização de um sorteio de grupos feita aí pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Os times foram divididos em 4 grupos. Vamos acompanhar e trazer os resultados para você. Para finalizar, Janaíne, com o circuito Lagoa, com corrida trail, modalidade praticada em terrenos naturais, com subidas e descidas de 4 quilômetros na trilha do Mirante da Lagoa da Jansen, aqui na Ponta da Areia. A corrida normal de 5 quilômetros em torno da Lagoa, né, também vai acontecer. Essa competição, que acontece na quinta-feira, tem concentração às 5h45 da manhã no estacionamento da Arena de Beach Soccer, claro, na Lagoa da Jansen. As inscrições podem ser feitas no site centraldacorrida.com.br/evento/circuito Trail Lagoa, né? TRAIL Lagoa. Circuito Trail Lagoa. Vai lá e faça a sua inscrição. A redação é de Maiara Cordeiro, mas ainda tem esporte aqui na Rádio Universidade, justamente no comentário de Paulo Peregrini. Ele fala sobre o calendário sem folgas, não é isso, Paulo? Especialistas estão apontando risco de mais lesões ainda no futebol mundial, é isso? De agosto de 2024 a maio de 2025, temporada das principais ligas europeias. Junho e julho de 2025, primeira Copa do Mundo de Clubes. Agosto de 2025 a maio de 2026, temporada atual das ligas europeias. Junho e julho de 2026, Copa do Mundo com 48 seleções e 104 jogos. E no Brasil, futebol de janeiro a dezembro, incluindo as datas FIFA. O calendário da FIFA e das confederações continentais está cada vez maior e os períodos de descanso
pré-temporada e preparação física adequada cada vez menores. Com isso, especialistas apontam a tendência de uma grave crise mundial de lesões entre os atletas. Datas de competições e dos poucos períodos de descanso foram analisadas por estudiosos de dados da Tips GG, que é um site de apostas, mas, de todo modo, e justamente por isso, um parque cheio para a disposição de números e quantificações. Eles alertam para o provável aumento de lesões musculares e de fadiga crônica, baseados em números que já vêm ocorrendo e na progressão do que pode vir a acontecer. A quantidade de jogos, em média, para times de ponta aumentou de 2018 para cá em 30%. O calendário padrão daquela época fazia um time jogar no máximo 65 vezes ao ano. Hoje, a quantidade subiu para 85. Em paralelo, os períodos de descanso caíram de 40 para 15 dias e as janelas de pré-temporada de 5 semanas para 2. Além dessa questão de saúde, os problemas físicos tendem a comprometer a qualidade do jogo, já que, por exemplo, na próxima Copa do Mundo, os atletas estarão mais em um estado de sobrevivência fisiológica do que no auge da forma. Os intervalos entre grandes competições deveriam ser, na visão dos especialistas, de 28 dias, período em que as lesões cicatrizam e os níveis hormonais de estresse, o cortisol, retornam ao normal. Menos que isso, o atleta estará submetido a riscos extremos de contusão e dificilmente alcançará o ápice do que poderia render. Paulo Pellegrini para o Jornal Rádio Universidade. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. A FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, realiza nesta quarta-feira, dia 21 de janeiro, o Prêmio FAPEMA 2025, inovando o presente, construindo o futuro do Maranhão. O Oscar da Ciência Maranhense reconhece as melhores iniciativas de pesquisa no estado. São 64 premiados em 10 categorias na edição de 20 anos do evento. Essa premiação, em dinheiro, totaliza R$300 mil, com os vencedores ganhando diploma e também troféu oficial. São duas novidades esse ano. A gente, para falar sobre isso, recebe o presidente da FAPEMA, professor Nordman Wall. Professor Nordman, seja bem-vindo. Muito obrigado, Adalberto. É um prazer estar aqui, poder divulgar um pouquinho, né, esse Oscar da Ciência. Maravilha, olha esse evento que é esperado demais, né, para todas essas instituições, nossas instituições que fazem pesquisa, né, que produzem pesquisa, e a instituição maior de fomento, que é a FAPEMA, importantíssima aqui em nosso estado. Enfim, são 20 anos, né, Exato. Um número redondo, né, todo dia que se faz 20 anos, enfim, quais as expectativas justamente para a concretização de mais um evento grandioso como esse? A gente sempre tem que agradecer, né, de ter esses pesquisadores fabulosos. Eles é que fazem a diferença, eles é que dão esse tom desses 20 anos desse Oscar, e principalmente hoje a gente vai com algumas categorias novas, né, que a gente está, nesse 20 anos, está inovando, digamos assim. Uma das categorias é do empreendedorismo, a outra cabe a profissionais, né, da mídia, onde você tem a mídia impressa, a mídia digital, a TV, a falada, né? Então a gente dá, e o outro é com relação a quem já fez pesquisa nesses 20 anos e foi escolhido o melhor pesquisador desses 20 anos da FAPEMA. Que legal, um resgate. Né? É um resgate, exatamente. Maravilha, isso é importante. Né? Pessoas que já brilharam, né? E continuam, né? De alguma maneira estão ali dentro desse fazer, né? Que é uma coisa que é para a vida, né? São pesquisadores que estão aí há um tempo, né? Alguns começando, outros já há algum tempo, né? O senhor também, né? Já está nessa vida aí também como professor, né? Em instituições, enfim. É que é uma grande satisfação, né? O reconhecimento é necessário, né? Exatamente. Eu acho mais do que o valor financeiro é saber que seu trabalho
está sendo Grandes reconhecido. instituições, Né? né? Exatamente. A instituição está reconhecendo. E a instituição está tendo aquela força, né? Sendo demonstrada, e o que favorece, o que fortalece a instituição valorizar ainda mais aquele pesquisador dela. Que eu vejo muitas das vezes as instituições precisam estar sempre forte, e isso precisa ter, digamos assim, dentro da nossa instituição, né, ou seja, a FAPEM, ou seja, as universidades, os institutos de pesquisa, essa valorização do pesquisador, porque isso até se reflete no que recente saiu, a CAPES aí dando, né, notas a maiores, mantendo nota de toda a nossa pós-graduação do Estado. Então, a gente digamos, a nossa ciência é muito nova, a gente começou muito recente, né? Então, com isso, a gente vê o quanto nós estamos nos tornando, digamos, maduros, né? E prontos para poder disputar no Brasil e no mundo inteiro, fazer ciência com qualidade. Por conta desse aspecto, professor, de estarmos produzindo ciência, né, há pouco tempo, né, se for fazer uma comparação com outros estados, enfim, mas com uma consistência cada vez maior. A minha pergunta é justamente, o Maranhão está mudando. Exato, está mudando e está mudando para melhor. A gente está investindo muito. Hoje a gente, comparativamente a outras FAPs, é a que mais tem bolsas, né? Bolsas para pesquisadores, é o que mais tem auxílio. Teve aumento recentemente. Teve aumento, que está tornando, inclusive, a atual bolsa maior do que CNPq, que CAPES, atrativo. Dentro da agência de fomento, a FAPEMA, ela tem essa força de valorização. Isso é muito bom para a pesquisa, né? Então, a gente busca exatamente toda a equipe, para você ter uma ideia, a FAPEMA vivencia, né, o tempo inteiro essa vontade de ajudar o pesquisador a ter uma grande pesquisa, a participar dos editais, a buscar novos editais. Então, a gente está terminando o prêmio e já está pensando no outro. Não para. Não para. É uma coisa que a gente busca o tempo inteiro. E é uma relação saudável. Lá, quando saiu os resultados da CAPES, todo mundo ficou feliz. É sinal que está valendo a pena o nosso trabalho. Nosso trabalho está dando certo. E o pesquisador maranhense, com todas as dificuldades que a gente tem, está crescendo, está cada vez melhor, e fatalmente daqui a pouco nós estamos, digamos assim, hoje com o que a gente tem, por exemplo, vou te citar só duas coisas rápido, né? A questão dos foguetes e a questão da nossa maré. Então, assim, a gente já tem 2 grandes grupos de pesquisa aqui que fazem com que vai ter diferença no Brasil e no mundo. A gente está vendo perspectivas, né? Estamos em um ano eleitoral, inclusive, né? E muita coisa tem acontecido. O senhor já citou aí a questão, né, do lançamento, né? O CLA, questões comerciais, a nossa malha portuária, a questão do petróleo. Isso tudo envolve pesquisa. Eu queria que o senhor falasse justamente sobre as expectativas para esse ano e também para os próximos, né? São as melhores possíveis. A gente conseguiu recente aprovar o nosso parque tecnológico, onde também vai valorizar aquela principal, digamos assim, economia que a gente tem, que é aquela economia criativa, né? Vai ser ali no centro histórico, no berço, né, da São Luís. A gente vai fortalecer aquelas relações. Então, no ano que vem, a gente vai estar terminando de construir esse parque. 27, é isso? Não, 26 agora. 26 agora. Então, esse ano já. Esse ano, perdão, a gente quando sai, né? Então, esse ano a gente já vai começar a se aproximar ainda mais, porque o parque tecnológico vai estar existindo, vai estar forte, e que isso traz para a economia maranhense, e automaticamente, por o lado social, é muito bom, porque vai unir a academia, vai unir governo, né? E vai unir a empresa. Então, essa tríplice hélice que a gente chama vai dar bons resultados tanto para a academia, quanto para as empresas e quanto para o nosso governo. Empreendedorismo. Empreendedorismo. Professor, a categoria que é comemorativa também, né, de destaque, FAPEMA 20 anos, é um diferencial também, uma coisa nova, né? Exatamente. Essa é uma maneira de a gente valorizar o próprio prêmio, né? A própria entidade, a própria... Marcar os 20 anos. Porque, assim, foi uma categoria que a gente deu esse destaque, 20 anos significa que a gente amadureceu de vez, né? O ano que vem nós vamos estar com a maior idade, que é 21, né? Então, assim, uma vez que a gente já está
com tudo isso, a gente buscou, né, todo mundo conhece o processo de seleção, o processo de escolhas é feito por consultores ad hoc, né, a diretoria não se envolve nisso, é tudo outros consultores que vão avaliar, o que faz com que a gente veja, né, os pesquisadores daqui onde tinha recurso FAPEMA e a produção deles é o que está dando esse prêmio de destaque. Então, isso é muito bom para a gente vê que nesses 20 anos a gente já tem uma história e assim, a gente tem um passado, tem um presente e tem um futuro muito promissor. Isso é que é bom. Que maravilha. Para a gente já ir finalizando, professor, a própria UFMA e a FAPEMA, através da TV, da rádio, né, também da DECOM aqui na universidade, né, que é que faz a comunicação, né, os braços comunicacionais da UFMA, né, tem uma parceria que é justamente esse aqui, que tem o Media Training, que foi uma inovação aqui no nosso curso de comunicação, e especificamente aqui na rádio e também na TV. Enfim, quais as perspectivas? Parece que a coisa deu certo, né? Deu muito certo. Acho que isso aí foi uma grande parceria que a gente fez, porque, assim, eu sempre digo que a gente tem que combater o analfabetismo científico. Quando a pessoa não entende o que é ciência, não entende o que é um pesquisador, ela tende a fazer, né, brincadeiras, né, fazer aquela coisa que como se aquilo ali não valesse nada, aquela história toda. Passamos um período aí muito ruim por causa disso. E essa parceria entre UFMA e FAPEMA tem rendido excelentes frutos, porque o próprio pesquisador, muitas das vezes, não entende como é que ele pode, né, ir mais longe. E essa parceria não é para dizer para jogar confete dele, não é isso. É porque quanto mais as pessoas entendem, mais tem investimentos. O que aproxima a empresa dele, o que aproxima o governo dele, e que ele se aproxima da comunidade, dos problemas da comunidade, para fazer soluções por meio das pesquisas. E as pessoas saberem o que está acontecendo no nível da pesquisa é muito importante, né? Não adianta ter as realizações, né? Um determinado governo, enfim, até uma empresa mesmo, né? Que faz coisas, se ela não comunica isso e faz com que as pessoas saibam. No caso aqui, estamos falando do governo do Estado, né? Obviamente, através da FAPEMA, que é do governo do Estado, e através da UFMA, que é federal, uma instituição de ensino, a rádio, a TV, e o público, o grande público, e as pessoas que devem saber o que está acontecendo no seu estado, justamente, que é um fator de desenvolvimento, também um incentivo em pesquisa. Exatamente. Então, a gente vê que o cientista, né, da comunicação está envolvido com a fundação, e está envolvido com o governo, e está envolvido com as empresas. Porque uma vez que você cria esse modelo da Tríplice Hélice, você tem esses resultados. Isso é que é importante, não é? Porque o que eu vejo, se a gente não tiver essa comunicação eficiente, se as pessoas não souberem como se comunicar, a pesquisa não é que não vai ter seu valor, vai ter, mas demora a ser reconhecida, demora a ser vista. O que demora ainda mais a gente ter um retorno financeiro disso. E a gente vive numa velocidade muito grande, né? As coisas têm que acontecer, ser reconhecidas e ter mais incentivo. Exatamente. E claro, né, vamos estar nessa premiação, nesse grande evento, né, esse Oscar, como diz aqui, o Oscar da Ciência aqui em nosso estado, nessa quarta-feira. Portanto, professor Nordman Wall, presidente da FAPEMA, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico aqui do Maranhão, faça, por favor, esse convite para todos, né, estarmos nesta quarta-feira, portanto, nesse prêmio, que é o Prêmio FAPEMA 20 anos. Exatamente, a gente tem que deixar que toda a comunidade científica, né, e toda a comunidade que vai ser beneficiada a participar, a comparecer, a estar vendo, né, o que é que está acontecendo na nossa ciência. Isso é fundamental e, principalmente, dar parabéns para os vencedores. Eu acho que eles merecem, é um reconhecimento, essa festa é deles, para que a gente possa cada vez mais crescer nesse estado, crescer de uma maneira organizada, técnica, científica, para que o Estado, né, possa ter, digamos assim, cada vez melhor o lado social e econômico e tornar o Maranhão soberano. Maravilha. Está de parabéns toda a FAPEMA, a iniciativa, claro, né? Através do senhor, por meio do senhor, presidente da FAPEMA, e também, claro, ao governo do Estado, né? Isso. Governador Brandão. Exatamente. A gente se vê em uma outra oportunidade aqui no Rádio Opinião, entrevista FAPEMA. Até a próxima. Até a próxima.
E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta terça-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106, operação de áudio aqui com Janaíne Serra. A gente volta amanhã com mais informações. Lembrando que amanhã, quarta-feira, é dia de comentário musical com Gilberto Mineiro, entre outras coisas, aqui no Jornal Rádio Universidade. Agora tem sessão das 8, antes tem Rádio Ciência, e claro, a gente volta amanhã. Fique com a gente, muita música boa, nesta terça-feira aqui na Rádio Universidade. Até amanhã, quarta-feira. YC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz. Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS.